dia. Hoje nós vamos falar sobre fake news, principalmente fake news nas eleições. Nós estamos no ano eleitoral, logo daqui a pouco começa esse processo eleitoral todo e essas fake news mais do que nunca vão participar desse processo. E como se defender, como reconhecer? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo é praticamente um especialista nesse assunto. O doutor Paulo Brasil Menezes, que é juiz de Direito do TJ e diretor em Direito pela USP. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. A gente pode dizer que a fake news, quando a gente começou a falar em fake news, fake e falso todo mundo já sabe, né? Quando a gente começava a falar sobre isso, parecia ser uma bobagem, alguma mentirazinha que você estava contando, alguma coisa inocente ali no dia a dia. Dizia, isso é fake. Mas ao longo do tempo ela foi tomando uma conotação muito grande e muito direcionada, vamos dizer, para o processo eleitoral. Essa minha percepção está certa? Essa sua percepção inicial é a percepção que a gente chama de percepção social. Isso. De analisar as fake news como mentiras, como engodos, como argumentos que são falsos, né? Isso não está errado no primeiro momento. Fake news sempre existiram naquilo que a gente chama de mentira. Mas quando nós verificamos nas democracias ocidentais, de um arco de 2018 para cá, Isso. como um fenômeno organizado para uma finalidade específica, que no caso aqui do nosso debate seria angariar o voto de algum eleitor, aí sim nós temos que entender as fake news como um fenômeno desinformativo, organizado, e não somente uma mentira por si só. Então passa de um conceito social para um panorama um pouco mais interdisciplinar, em que agrega vários elementos que estão exatamente nesse debate de hoje. Ela passa de um conceito social para uma ferramenta muito poderosa politicamente. Por uma ferramenta muito poderosa politicamente, que na mão das pessoas que querem combater as fake news vão trabalhar em torno de elementos para evitar a desinformação e conceder mais informação. Mas nas mãos de pessoas que têm finalidades escusas, pode trazer um atrapalho, uma confusão mental na cabeça do eleitor. O senhor falou aí uma coisa que eu também já tinha percebido. De 2018 para cá, 18, 22, essas últimas eleições, é que a gente percebe esse crescimento, essa utilização maior das fake news. E que vem com esse objetivo que o senhor acabou de falar. Exatamente, foi um marco em que os populistas digitais, os líderes populistas digitais, eles cresceram em muita evidência. E esses marcos, eles denotam um crescimento tecnológico muito grande, uma maior acessibilidade das pessoas nas redes sociais, uma maior participação social. Essa participação social deixa as pessoas também vulneráveis. E esses marcos estabeleceram eleições exatamente digitalizadas, a propaganda eleitoral sempre nas redes sociais, o que promoveu uma maior interação social. Aí a gente fica pensando, a gente está correndo atrás de quem ou tem alguém correndo atrás da gente? A gente está aqui com uma informação, está checando, está fazendo tudo, porque a função do jornalista, quando recebe a informação, é checar, antes de divulgá-la, né? Ver se é correta e tal e tal. Só que não existe só esse pedaço da imprensa, né? Então, quando a gente está tentando checar, ela já foi vazada da forma que foi. A gente consegue, de alguma forma, doutor Paulo, desmanchar o estrago de uma fake news? É muito difícil conseguir isso. O que se consegue, o que se tenta atingir é contingenciar esses efeitos deletérios, ou seja, diminuir esses riscos dos efeitos nocivos que as fake news propagam, né? Promovem no seio social. A senhora falou sobre a gente é invadido ou não, mas é a tecnologia. A tecnologia está por quebrar fronteiras. Nossas vidas estão todas digitalizadas, virtualizadas, né? Então, por conta disso, ou se inclui digitalmente, ou a pessoa que não se inclui digitalmente pode ter certa dificuldade de relacionamento hoje no mundo. É uma tendência global. Nas rodinhas, né? Tem que ter o comprometimento social, nós temos que ter a nossa função social de cidadão, a função social da mídia, a função social dos poderes constituídos, exatamente para poder evitar um comportamento errado na rede social. Pois é, e se a gente não se inteira sobre isso, o comportamento social, ele acaba afetado por uma coisa que às vezes nem te interessa. Mas se tu não ficar por dentro disso, tu não vai saber conversar nessa roda, não vai saber se defender, não vai saber fazer nada. Por isso que é importante ter muita informação
E quando falar só quando tiver a certeza da informação. Porque se eu falar algo que eu tenho incerteza, eu posso cair num erro de abrir um espaço muito grande para uma desinformação. E esse espaço grande de desinformação atrapalha a população em tudo que ela quer fazer. Seja na contratação de um serviço, seja na compra de um produto, ou seja na predição eleitoral de votar em um ou outro candidato. Pois é, porque a gente está falando aqui muito eleitoralmente, mas a gente tem muitos pontos. A saúde, comércio, tudo ele pode ser, de alguma forma, atingido negativamente por fake news. Saúde, comércio, o esporte, o mercado imobiliário, certo? Então, nós temos a desinformação, ela atua, isso é muito importante que se diga, ela atua em todas as áreas. Só que a que mais fica nítida é a área da eleitoral, porque trabalha com a democracia, trabalha com a vontade do eleitor. Então, vamos lá para a democracia, a vontade do eleitor. Quando essas fake news, de alguma forma, elas podem interferir nessa vontade do eleitor, nesse processo eleitoral, o Estado tem mecanismos eficientes para coibir e depois para cobrar? O Estado possui elementos de controle, de análise social, vamos assim dizer. Existem algoritmos, existe toda uma política de combate às mensagens robotizadas, existe todo um know-how estatal que descobre, pelo menos em perspectiva mínima, aquela mensagem que pode ser uma desinformação e, com base nisso, vai fazendo aquilo que se chama de regulação da rede social. Essa regulação da rede social, bem que se diga, ela tem que ser uma regulação razoável, uma regulação mínima, para que fortaleça o debate da liberdade de expressão e não cause efeito contrário. Mas aí, às vezes, quando chega o estrago já está feito. Principalmente quando essas desinformações, que são as fake news, elas vêm de alguém que você respeita, que você tem confiança, que você acha um líder. Então, se o meu líder, se uma pessoa que eu admiro, que eu sigo, que eu acho que ele está certo, ele me passa uma fake news, a minha primeira opção é acreditar. Eu nem penso sei lá, discutir. Quando você percebe que aquilo não é bem aquilo que você acreditou, dá um trabalhão para desfazer, e às vezes você já fez tudo que você não queria com aquela desinformação. E não consegue desfazer tudo. E não consegue desfazer. Então nós temos aqui já uma primeira falha, que é a falha da pessoa que seria um exemplo para dar uma informação, ele não teve o cuidado de checar a informação antes de repassá-la. Foi o primeiro problema. O segundo problema foi a pessoa que recebeu essa informação também não teve o segundo cuidado de checar. Isso. E repassou para um terceiro. E engraçado que não é só o terceiro, ou curioso, porque isso aqui é importante chamar a atenção dos nossos telespectadores. Uma mensagem, um fato divulgado numa rede social, a gente não tem noção onde ele vai chegar. A gente não tem noção o caminho que ele vai percorrer. A gente não tem noção a quantidade de pessoas que vai ser influenciada com esse conteúdo errado, esse conteúdo desconfigurado. E agora, quando a gente iniciar esse processo eleitoral, a gente já entrou no ano de 2026 pensando em eleição. Quer dizer, a gente terminou 25 pensando em eleição, começou 26 pensando em eleição, daqui a pouco está todo mundo louco pensando em eleição. Exatamente. Enquanto todo mundo pensa em eleição, alguns pensam em como atrapalhar a eleição. Como fazer funcionar as fake news. Com essa expansão do uso da IA, inteligência artificial, isso não pode ficar mais fácil ainda? Sim, é outro detalhe que traz um elemento de discussão também maior, que é o uso da inteligência artificial, que também é consequência da globalização, também é uma implicação da modernização e também é uma consequência do nosso comportamento na rede. Todos nós, quando vamos nas redes sociais, nós colocamos ali pegadas digitais. Essas pegadas digitais, elas são analisadas pelas grandes empresas e são dossiês que são feitos para poder retornar para fim de que eu possa descobrir aquela vontade eleitoral. Então, à medida que existem inteligências artificiais que promovem caminhos mais ágeis para as fake news serem produzidas, formuladas e escoadas no ambiente digital, também deve haver, pela própria inteligência artificial, mecanismos de combate a essas fake news, com algoritmos que detectam mensagens robotizadas, algoritmos que detectam mensagens que não são humanizadas e assim por diante. Olha, mas eu diria que a IA está tão avançada que está até difícil da gente descobrir quem é humano e quem não é, viu? Porque as deepfakes estão avançando cada vez mais, funcionando muito bem, as vozes são as mesmas, o semblante, a linguagem corporal, a linguagem facial é a mesma, mas o conteúdo é um conteúdo distorcido, e quando esse conteúdo ele não é tão distorcido assim, apenas en passant,
então passa a ter até uma legitimidade maior da pessoa que recebe esse conteúdo. Então, de fato, por isso que o TSE, quando trabalha com a inteligência artificial, determina que o candidato ele expresse que ele utilizou a inteligência artificial. É por isso que o CNJ também tem expedido resoluções sobre o uso da inteligência artificial, porque esse uso ele precisa ser regulado. Ok, nós vamos fazer só um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas é rapidinho, aquele tempinho da gente tomar água, tomar café e voltar para conversar. Um minutinho só que eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre fake news, influência nas eleições, influência no processo eleitoral e como se defender delas. E eu estou conversando aqui com o Dr. Paulo Brasil Menezes, que é juiz de direito. Só para começar, lembrar, esse aqui é um assunto que você gosta mesmo, né? Sim. Fake news, modernidade, metodologia, regularização e responsabilização. Gostei desse pedacinho bem aqui no final. Esse aqui já é o seu 6º livro, já está na 7ª edição. A 6ª edição está indo para a 7ª edição. Ele está esgotado a 6ª, nós estamos aqui preparando material para o leitor para a 7ª edição nos próximos dias. Esse é um assunto que o senhor gosta mesmo, fake news? Sim, um assunto quente, um assunto que a democracia exige que pessoas se debrucem para estudar sobre isso aí, para poder ajudar a sociedade, ajudar a mim mesmo, né, como cidadão que sou, que também sou vulnerável a tantas outras artimanhas das fake news. Pois é. O senhor diria que o TSE, a gente falou agora sobre a responsabilização do TSE, do CNJ, de todos esses órgãos que de alguma forma promovem esse trabalho de garantir essa segurança. Nessas eleições vai ser mais complicado? Olha, não diria complicado, mas é uma eleição mais densa sobre o aspecto digital. Eu queria fazer aqui um apanhado histórico, que antigamente as propagandas eleitorais elas tinham muito o calor humano, o calor das bandeiradas nas esquinas, nas caminhadas. Isso tudo ainda é importante. Pode ser importante para alguns eleitores, mas para tantos outros a importância está no celular, está na rede social. Então, aí a rede social promove essa interação. E essa interação, por meio da inteligência artificial, ela amplia. E essa ampliação, a desinformação, ela pega esse rastro e vai tendo espaço para mais desinformação. Então, o TSE cada vez mais, a cada 2 anos, né, seja eleições gerais, eleições municipais, eles editam as resoluções exatamente para se adequar ao movimento social, que hoje em dia é muito rápido. O que o senhor diria hoje que é mais importante, doutor? Uma carreata, aquela que junta milhares de pessoas, mas que às vezes atrapalha o trânsito, divide o dia da pessoa, ou aquela carreata ideológica que acontece nas redes sociais? Olha, isso é uma estratégia que o partido político e o candidato ele tem que adotar de acordo com a sua gestão de propaganda. Mas se a ideia é atingir o máximo de eleitores possível, a rede social, sem dúvida, ela tem uma dinamicidade muito maior. Mas também provavelmente deve existir aquele eleitor que já tem um pouco mais de estrada, que às vezes prefere um contato pessoal. Então é algo muito específico que quem tem que decidir isso é o próprio candidato. É verdade. Ao cargo eletivo. Cada estratégia é uma estratégia. Mas a gente pode ver assim, na eleição passada de presidente, a gente viu muita questão da radicalização sobre as urnas eletrônicas. Tá? Essa tentativa de desacreditar mecanismos que já se comprovaram eficientes dentro do processo eleitoral, eles podem dar resultados. Quer dizer, a gente viu que não deu, a credibilidade da urna continuou lá, meio inabalada, mas eles podem, de alguma forma, minar essa confiança que a gente tem nesse processo, que é considerado um dos melhores do mundo. Bom, na verdade a urna é inabalada. A urna ela tem as suas proteções, a urna ela não é violável, a urna ela está aí para poder ser um elemento de democracia, está um elemento de recebimento da intenção do voto popular e a escolha dos seus representantes. A urna, como uma pessoa, no caso é um objeto, mas um objeto que denota o sufrágio universal, representa o sufrágio universal. Mas se pessoas são abaladas, se pessoas são colocadas contra as instituições, a própria instituição é colocada contra o seio social, então a urna também entrou nessa onda social, onda política, vamos assim dizer, de estabelecer uma premissa que não é real, uma premissa que não é verdadeira, de que a urna, desculpa, ela é uma urna frágil, não é. Então isso significa dizer que é um efeito, aliás, uma finalidade das fake news, uma finalidade de estabelecer a sociedade contra as instituições, estabelecer a sociedade contra procedimentos democráticos que existem no Brasil. Pois é, aí a gente fica pensando assim, o resultado de ações
contra fake news, ou seja, contra qualquer coisa, elas demoram muito a chegar até o eleitor final, que ele saiba, por exemplo, assim, o poder econômico, quando usado de forma diferente, propaganda eleitoral enganosa, propaganda eleitoral feita fora de hora, essa coisa toda. O candidato se elege, começa a fazer seu mandato, o resultado da justiça é um pouco lento. O eleitor final, que no caso seria o beneficiário de todo esse processo, ele não pode se sentir frustrado com por exemplo, eu não vou dizer incapacidade, mas a morosidade nas respostas. O eleitor ele se sente frustrado no aspecto de que ele gostaria de que a velocidade da resposta judicial fosse ao mesmo tempo da resposta da velocidade das fake news. Mas isso é muito complicado no mundo atual conceder, porque a propagação das fake news ela acontece nas casas, dentro de um clique. E a resposta judicial depende de procedimentos que passam por uma garantia individual, que é o processo, e passam também por autoridades que manejam os processos. Exatamente para dar essa garantia individual para cada um de nós. Então, a resposta séria, o TRE, o TSE, os juízes eleitorais, eles concedem essa resposta séria. Por isso que existe na época da eleição, que se chama de poder de polícia, que é o juiz tomar as medidas necessárias para que aquela situação que está atrapalhando o eleitor seja retirada. Mas o tempo, o time de velocidade de propagação de uma fake news, ele sempre vai ser maior do que uma resposta estatal, de uma resposta judicial. E o que pode ser considerado fake news? Fake news, uma notícia desconfigurada, uma notícia falsa e uma notícia fraudulenta, que são sinônimos, são fake news. Mas muito boa pergunta, porque não é só isso. Existe um outro lado que nós precisamos falar, que são fake news com base em fatos reais. Uma notícia verdadeira, ela pode ser também uma desinformação, desde que eu mude o contexto. Isso. Se a pessoa propaga, descontextualizou algo que aconteceu, você já está trazendo um artifício para aquela informação. Só que já fica um pouco mais difícil, às vezes, de o eleitor entender, sim. Mas fake news seria, então, fatos falsos e fatos que são verdadeiros com o contexto transfigurado, mudado, alterado. A gente teve 2018, teve 2022, já tivemos a outra eleição seguinte. Esta eleição, ela pode, apesar dos avanços nos mecanismos de defesa, ela pode ser mais sensível às fake news? Sim, a campanha é mais sensível às fake news por conta do uso da inteligência artificial e também por conta de toda a preparação que as fake news têm produzido ao longo dos tempos. Ou seja, à medida que a sociedade caminha, à medida que o próprio Tribunal Superior Eleitoral ele edita normas, ele estuda os elementos que são mais interessantes, as fake news também estudam, as fake news também se desenvolvem, as fake news também elas ganham um corpo que a cada eleição vem de uma forma diferente. Mas eu afirmo a você e ao telespectador que o Tribunal Superior Eleitoral, o TRE, os juízes eleitorais, a Justiça Eleitoral como um todo, ela tem sido preparada e está preparada para poder coibir esse tipo de prática e esse tipo de conduta. Cada vez mais, cada eleição que se avizinha, a Justiça Eleitoral ela se imune de mais estratégias, de mais mecanismos para poder coibir a desinformação. Apesar disso, a gente pode dizer que a gente está vencendo essa batalha? Sim, porque o debater esse tema, por si só, já é algo muito interessante, porque eu coloco na cabeça das pessoas que não têm muita vontade de discutir isso, já alguns elementos para poder refletir, pronta. Alguma informação pronta. O outro ponto é exatamente as autoridades públicas se reunirem para poder regulamentar, sempre privilegiando a liberdade de expressão. O terceiro elemento é as normatividades que têm acontecido no ordenamento brasileiro, seja pelo TSE, seja também como debate no Congresso sobre o projeto das fake news. Então, sim, nós temos vencido essa guerra. Só que essa guerra ela não é uma guerra que se vence em pouco tempo, é uma guerra que vai continuar no mundo digital e essa guerra tem etapas. E essa etapa ela perpassa necessariamente pelo nosso compromisso social de pesquisar fontes e de estabelecer uma comunicação rígida, uma comunicação sadia nas redes sociais. As regras já estão lançadas pelo TSE e por todos os órgãos de defesa da democracia. Mas, como ele disse, cada eleição, cada processo eleitoral é uma batalha, não é uma guerra em si. Então, tem que ir vencendo batalha a batalha para chegar, se é que vai se chegar na guerra final, né? Mas vamos vencendo batalha a batalha e cada problema que for aparecendo a gente vai tentando
resolver. E a democracia vai se consolidando. O que é com a melhor. participação social, que é Pois muito é, mais importante. é isso que a gente tem que levar em frente. O que vale é a democracia, é a vontade de todos. A fake news é como o próprio nome diz, é uma fake news, é uma mentira ou é uma verdade manipulada. Mas você vai ter a capacidade de descobrir o que é melhor para você, o que é melhor para a sua sociedade, melhor para a sua vida. Eu espero que sim, claro. Dr. Paulo Brasil, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, a gente precisa conversar muito a respeito disso. Eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens. Estamos aqui sempre nessa luta de poder estabelecer uma comunicação assertiva. Nosso objetivo, como você falou, é construir uma democracia mais consolidada. Muito obrigado. Bom dia para você que ficou sabendo um pouco mais a respeito de fake news e como pode se defender. Tchau e até a próxima.